Bom dia, alunos do sexto ano. Nós vamos dar início, né, continuidade à nossa aula lá do módulo 3 agora. E aí lá na página 251 a gente vai continuar falando dos mapas, tá? Espero que vocês estejam bem, que todos tenham feito as atividades de ontem, que todos estejam aproveitando bastante esse período de estudo, os vídeos para poderem estudar, né? E daí nós vamos dar continuidade, então, às atividades, aos exercícios e ao conteúdo. Bom, agora, aqui no módulo 3, a gente vai falar agora de projeção cartográfica. Por quê? Quando a gente fala da superfície da Terra, eu falei para vocês, né? Que a Terra tem sua forma, que é um globo terrestre. Só que para a gente estudar esse planeta Terra, é necessário que a gente tenha esse planeta Terra em um planisfério. Plano, certo? Por quê? Porque se não tiver a Terra desenhada no planisfério, imagina só a gente indo para aula de geografia. Então, eu vou para aula de geografia hoje, vou pegar minha apostila, meu globo terrestre e vou para aula de geografia. Fui. Não dá, né? Ainda que esse globo é pequeno. Mas e os globos terrestres que são grandes? Como que a gente ia carregar um globo toda vez que a gente fosse fazer um estudo de mapas? Então, o planisfério, né, era uma maneira, uma forma de desenhar a Terra em um papel, em um plano, né, ou digitalmente, para facilitar o trabalho, a utilização dos mapas para orientação. Então, por isso, essa busca de conseguir representar a Terra de uma forma correta num plano, para eu não ter que viver com o meu globo terrestre debaixo do braço, né? E aí, o que acontece? Acontece que é fácil. Vocês já pensaram pegar o globo terrestre, né? Ter que abrir o globo terrestre e desenhar ele. Primeiro que se a gente abrir a bola, ela nunca que ela fica retinha. Ela fica, né, bem imperfeita. Se vocês olharem aí na apostila de vocês, né? Vou focar aqui. Vocês estão vendo que a gente tem o globo e daí para você abrir o globo, olha como ele fica. Imagina se os nossos mapas de análise fossem assim. Nada legal, né? Então, o que acontece? Para isso que a gente tem as projeções cartográficas. O que é uma projeção, então? Uma projeção, quando você projeta, você está desenhando. Aí a projeção cartográfica é a projeção do mapa, ou seja, uma maneira de representar uma superfície. Uma forma de desenhar essa superfície da maneira mais correta possível, fazendo correções. Correções que podem ser correções geométricas, que é de desenho, correção matemática, que é mudar o tamanho das áreas. E aí que a gente nunca vai ter um planisfério perfeito. Mas ele ser imperfeito, ele ter imperfeições, não significa que está errado, né? É porque não é uma tarefa fácil, na verdade, você não consegue pegar uma coisa que é redonda e desenhar num planisfério de maneira perfeita. Ou ela vai ficar cheia daqueles recortes, ou você vai ter que fazer essas correções. Então, a projeção cartográfica, presta atenção, ó, frisa bastante comigo aqui agora. Projeção cartográfica é a maneira de representar a superfície da Terra em um mapa, em um desenho, utilizando as correções necessárias para que essa representação sirva para a gente utilizar para fazer estudos, etc. Certo? Frisaram bem comigo? Bom, aí que a gente tem essas projeções, elas são divididas quanto ao tipo de deformação, ou seja, para a gente entender que tipo de imperfeição ela tem, e quanto ao tipo de representação da superfície. Então, é as duas formas que nós vamos conseguir observar uma projeção. E aí a gente vai entender agora. Quanto ao tipo de deformação, ela pode ser conforme. Bom, o que é essa projeção conforme? Essa projeção conforme, ela é a projeção que ela foi feita pela primeira vez por Mercator. Mercator era um navegante geógrafo. E o Mercator precisava do mapa, né? Ele era navegante, então o mapa era importante para ele.
E aí ele vai desenhar a superfície terrestre. E aí, desenhando a superfície terrestre, ele dá uma esticada assim na superfície para que ela não fique mais redonda, que ela fique cilíndrica. O cilindro a gente consegue abrir. Só que ao fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai deformar, né, o tamanho dos países. Então, se vocês observarem aí, vocês vão ver, por exemplo, que a Groenlândia, que está aí representada, ela está maior que o Brasil. E a Groenlândia, ela é 5 vezes menor que o Brasil. Então, o contorno dos países está correto. O Mercator da projeção conforme fez o contorno certinho, né? O contorno ali, o formato dos países certinho. Só que aí o tamanho acabou sendo prejudicado. Então você tem, olha o tamanho da Antártida. Olha como a Antártida ficou gigantesca. A Antártida não é desse tamanho, né? Olha o tamanho da África perto da Europa, sendo que a África é muito maior que a Europa. Então, essa é a projeção conforme, tá? Bom, além da projeção conforme, a gente vai ter também a projeção equivalente. A projeção equivalente, ela é a projeção do Arno Peters. Essa projeção equivalente, ela é uma projeção que o Arno Peters fez justamente pensando em corrigir as imperfeições do Mercator. E aí o Arno Peters, ele vai corrigir essa imperfeição dos tamanhos dos países, então as áreas estão corretíssimas, só que para corrigir isso ele acaba distorcendo o formato. Então, se vocês olharem aí, vocês vão ver que parece que ele esticou o mapa. Só que aí essa foi uma maneira dele conseguir corrigir os tamanhos. Então, nesse caso aí, nessa projeção que vocês estão vendo, o tamanho está correto, a área. Só que o contorno fica distorcido. Parece que a gente esticou, né? Puxou tudo. Bom, aí a gente tem também a projeção equidistante. A projeção equidistante essa projeção equidistante ela mantém as distâncias entre os locais correta, né? E é um tipo de projeção utilizada muito pela navegação. Então, a distância é muito precisa. E por que ela é utilizada para navegação? É porque se a distância é muito precisa, e uma das coisas que tem que ter, que é importante na navegação é você saber a distância de um lugar para o outro. Então, por isso que ela é a mais utilizada na navegação, tá? Então, vocês podem ver que o mapa, ele é feito a partir do Polo Norte, né? E ele apresenta uma forma diferente de se observar, tá? Por exemplo, a gente consegue observar nele que a rota mais curta entre Brasil e Sydney é uma projeção centrada, né? E a gente consegue refletir sobre a rota mais curta, por exemplo, entre Brasil e Sydney na Austrália. Então, se a gente pensar num mapa comum, então a gente tem aqui Brasil e Sydney na Austrália, tá? Aí a gente vai para Sydney na Austrália, sai aqui do Brasil e Sydney. Vamos fazer essa rota aqui. Observando essa projeção equidistante, a gente percebe que é muito mais. Então, uma das coisas que essa projeção ela facilita. Porém, é uma projeção que para a gente usar na escola, por exemplo, não é tão boa. Não apresenta, né?
bem dividido os continentes. E a gente tem a projeção afilática. Essa projeção afilática é a que a gente usa hoje em dia. É a que está nos globos, nos planisférios de vocês. Ela tem uma distorção mínima, tá? E ela é muito comum nos mapas mundos. A distorção dela, ela é tipo uma junção da projeção do Mercator e do Peters. Ela distorce um pouco a área, um pouco o tamanho. Só que aí é uma tentativa de ter uma distorção mínima. Então, distorce um pouquinho dali, um pouquinho daqui, para a distorção ser mínima e ela poder ser utilizada, ok? Bom, aí nós temos a projeção quanto ao tipo de superfície, né? Antes de falar das projeções quanto ao tipo de superfície, quero falar para vocês de uma projeção que ela é usada algumas vezes na geografia, que são as anamorfoses. Essas anamorfoses, elas são mapas onde, ao invés da gente ter uma legenda, ao invés da gente colocar os valores das coisas numa legenda, a gente coloca ele dentro do mapa. Então, se a gente olha uma anamorfose, parece que ela é toda distorcida. Mas significa o quê? Que o valor daquilo que eu quero mostrar está dentro do mapa. Então, essa anamorfose, por exemplo, né? Os países que estão bem pequenininhos, bem murchinhos, são os que têm menos do que está sendo representado. Os que estão bem grandes, bem cheios, é o que tem mais do que está sendo representado. A anamorfose, por alguns geógrafos, não é considerado mapa, porque tem todo um critério para ser mapa. Mas ela é uma forma bem didática de você olhar, olha, nesse país tem mais, então ele está bem cheio, nesse país tem menos, então ele está bem pequeno, tá? Então essa é a anamorfose. Bom, quanto à classificação, se eu tiver, por exemplo, né, falando da anamorfose ainda, um mapa de anamorfose de população, a parte que está maior é a parte que tem maior população. Então, onde tem muita população, vai estar bem grande. Onde tem pouca população, vai estar pequeno. Então, a anamorfose mostra dessa forma, tá, gente? Agora, a gente vai ver as projeções quanto ao tipo de superfície. Como que ficou a superfície de cada projeção, né? Essas projeções já com essas deformações, elas vão ter uma representação superficial. Então, a gente viu quanto ao tipo de deformação, agora a gente vai ver quanto à superfície, tá? Bom, quanto à superfície, a gente tem a forma cilíndrica. A forma cilíndrica, como vocês podem ver, ela é um cilindro. Então, a gente tem o globo terrestre, se ele é redondo, fica muito difícil de representar. Mas a gente transforma ele num cilindro, né, que se assemelha a um rolo, né, um rolo de papel toalha, um rolo de papel higiênico. Você consegue cortar ele e deixar ele plano. Então, a gente tem a representação da Terra da forma cilíndrica. Como vocês estão vendo aí, se transforma num cilindro e aí você consegue representar a superfície da Terra. Aí a gente tem a superfície da forma cônica. Professora, como que eu vou entender essa forma cônica? Bom, sabe chapéuzinho de aniversário? Né? Todo mundo aqui já colocou um chapéuzinho de aniversário na cabeça, não colocou? Bom, aí que esse chapéuzinho de aniversário, quando ele vem, ele não vem montadinho, né? Alguns vêm montadinho, mas alguns dele vêm reto. Aí a gente dobra, monta e coloca o chapéuzinho. É um cone. Então, a forma cônica, ela faz o quê? Da mesma maneira que a gente põe o chapéu na nossa cabeça, ele coloca o cone no planeta Terra. E aí ele consegue representar esse planeta. A forma cônica representa um hemisfério por vez, né? Ou seja, a gente tem os hemisférios, um cone representa esse hemisfério, o outro cone representa esse hemisfério, tá? A forma cônica, ela tem deformações nas regiões intermediárias do Equador, porque é a parte que fica mais distorcida, tá bom? E aí, além da forma cônica do chapéu de aniversário, né? A gente tem
a forma plana ou azimutal. Como que é essa forma plana ou azimutal? É você fazer o desenho a partir da observação dos polos. Então, como se eu pegasse o meu globo, olhasse ele de cima, quando eu olho ele daqui, ó, ele não fica um círculo em 3D, ele fica um círculo plano. Estão observando aí o desenho, né? E aí você vai desenhar o planeta a partir dos polos, que também você consegue representar um polo por vez. Então, a superfície mais utilizada é a cilíndrica, porque representa toda a superfície de uma forma mais fácil de ser entendida, ok? Gente, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, tá? Agora nós vamos fazer, vocês vão fazer para mim atividade 4 e 5, tá bom? Da apostila. Vocês vão fazer também o teste 3 e o em casa 3 e 4. Teste 3, em casa 3 e 4, ok? Eu vou estar online lá para tirar as dúvidas de vocês, como nós estamos fazendo a semana inteira, né? Essa é a nossa última aula da semana. Eu vou desejar para vocês também um bom final de semana. E semana que vem nós estamos de novo aqui no canal com as nossas aulas, certo? Aproveitem bastante, se cuidem, né? E vamos estudar.